Os contatos que eu tinha com esse jovem, ele gostava de jogar bola, mas ele não jogava bem. Ele era como a gente fala, ele era um famoso perna de pau. Mas ele jogava porque ele levava a bola. Então quem leva a bola pode jogar. Ele era alto, muito alto, forte, meio desengonçado quando corria, mas o fato é que eu estava de frente daquele jovem. E ele estava muito cabisbaixo, ele estava envergonhado. E aqui eu posso dizer para vocês que o lugar onde nós estávamos não era, na verdade, uma sala, não era um gabinete pastoral, e muito menos uma mesa num shopping tomando café. Eu estava com aquele jovem no pátio de uma prisão. E é interessante que, por eu conhecê-lo, ele ficou muito envergonhado com a minha presença ali. E ele criou coragem. E mesmo cabisbaixo, ele perguntou: por que você veio me visitar? E eu disse: eu vim visitar você porque eu vi o sofrimento da sua mãe e achei que deveria vir. Sua mãe, quando conversou comigo, ela não me pediu, mas eu consegui ver o coração dela, por isso eu vim aqui. O silêncio toma conta daquele momento ali, e ele, ainda cabisbaixo, ele pergunta: eu estou aqui já há alguns meses, e por que o meu pastor não veio me visitar? E agora eu tinha que falar em nome do pastor dele. Eu não poderia falar porque de fato eu não sabia por que o pastor ainda não havia visitado ele ali. Mas eu arrisquei dizendo: sabe, você cometeu um terrível mal contra uma ovelha do seu pastor. Você pecou contra a família, e uma das famílias que mais o pastor amava. Você cometeu um grande pecado contra a igreja que esse pastor pastoreia. Então eu creio que o seu pastor ainda não veio visitar você, porque ele ainda não perdoou você. E mais, eu creio também que o seu pastor não veio visitar você porque você ainda não pediu perdão para o seu pastor. Você pediu perdão? Perguntei. Ele levanta os olhos e, olhando para mim, ele disse: não pedi, porque eu estou terrivelmente envergonhado. Eu disse para ele: a sua vergonha tem mantido você preso dentro de você mesmo e tem mantido você preso aqui neste lugar. Enquanto você não pedir perdão, eu diria para você que você terá problemas sérios. Eu quero falar hoje sobre a multiplicação da graça. Domingo passado nós vimos a subtração da culpa e percebemos o quanto a culpa pode nos levar para longe de Deus e para longe das pessoas. No entanto, eu quero mostrar para vocês o quão importante é colocarmos em dia algo que nós temos pregado e pregado constantemente aqui em nossa igreja, no que se refere ao perdão. E é muito bom que quando eu consigo contar uma história dessas que eu acabei de falar para vocês, eu posso chegar hoje e dizer que este jovem que estava naquela condição, hoje, pela graça de Deus, está quase assim livre da justiça.
pediu perdão para o seu pastor, para a sua igreja, para a sua família, e hoje constituiu família, está casado, é pai, e ele não trilhou o caminho pelo qual levou ele naquele lugar. Portanto, o perdão, ele tem sem dúvida alguma bênçãos tremendas para a nossa vida. Por isso que eu creio, baseado naquilo que nós temos falado, que o perdão também é a multiplicação da graça. Nós temos aqui visto, dentro do tema da série, está baseado nesse texto de Mateus capítulo 18. E é interessante que quando o Senhor Jesus, no versículo 21, conversa com Pedro, ele ouve algo que Pedro coloca diante dele. E Pedro, quando coloca, é interessante porque Pedro, ele fala alguma coisa e já dá uma resposta, tipo daquela assim, Jesus, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E aí, interessante que Pedro não espera Jesus dar uma resposta, mas ele diz até 7 vezes. E é interessante que Pedro usa um argumento diferente até do que ele for ensinado, porque na lei judaica, entre os fariseus, o perdão, ele poderia ser feito até 3 vezes, mas ele arrisca, ele vai um pouco mais, ele vai além, ele diz, seria 7 vezes. E é interessante a resposta do Senhor Jesus: Pedro, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7, 70 vezes 7. Se você conhece um pouco do Evangelho, se você conhece um pouco a respeito do Senhor Jesus, eu pergunto para você: Jesus alguma vez, dentro daquilo que você conhece, Jesus recusou a atender qualquer pessoa que foi a Ele em arrependimento e fé? Jesus se negou alguma vez a perdoar alguém que foi até Ele em arrependimento e fé? E não importa aqui os pecados que essa pessoa tenha feito, o Senhor Jesus negou alguma vez algo para alguém nesse sentido? Você responderia comigo: não. E como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz. Ora, se a Bíblia diz isso a respeito do perdão, onde pessoas conseguiram algo diante do Senhor Jesus, a mesma Bíblia diz que nós devemos perdoar o próximo. Mas quantas não foram as vezes que o nosso perdão ao próximo não foi como aquele do Senhor Jesus? É interessante que muitas vezes eu e você agimos como Pedro agiu. Nós queremos saber o limite. O limite. Pedro simplesmente argumentou com Jesus: Jesus, eu quero saber qual é o limite que eu possa perdoar alguém. E o Senhor Jesus foi claro: não tem limite, é ilimitável. A misericórdia de Deus é tão grande que não pode ser medida. E nós, ao perdoar, devemos agir com base nessa misericórdia. É justamente isso que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, a questão aqui não é se 70 vezes 7 é 490. A questão aqui que é ilimitado. O perdão, você tem que dar sempre. E por conta disso, Jesus então conta uma parábola a partir dos versículos 22. E aqui você vê Jesus contando essa parábola, e a Bíblia diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo. Imagine, o talento era naqueles dias o mais alto valor monetário do sistema financeiro nos dias do Senhor Jesus. Só para vocês terem uma ideia a respeito dessa dívida, se nós fôssemos somar todos os impostos, agora presta atenção nisso, se nós fôssemos somar todos os impostos das províncias da Judéia, da Idumeia, da Samaria, da Galileia, da Pérea, Bataneia e Tracumites, que eram as províncias nas quais o Herodes o Grande tinha o seu domínio, se todas elas juntas enviassem os seus impostos anualmente, o valor seria de 900 talentos por ano. Então você pega todas essas províncias e elas deviam para Herodes o Grande 900 talentos por ano. A dívida deste ministro, a dívida deste homem era de 10.000 talentos. Está claro aqui que aquele súdito, que aquele servo, que aquele ministro tinha uma dívida impagável, e ele sabia que jamais poderia ter recurso suficiente para pagar o que devia. E é interessante que o texto que nós lemos diz que foi colocado o juízo direto do rei por conta desta dívida. Você, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens serão vendidos para que essa dívida em parte seja paga. E aquela palavra do rei foi demais para ele. Ele então se joga diante do rei, se ajoelha diante do rei e pede, clama por misericórdia. A palavra dele foi: ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ele implorou misericórdia. E é interessante que, como resposta, ele recebeu o que menos esperava: a quitação da dívida. Como resposta, ele recebeu perdão, porque o rei teve piedade dele, cancelou seu débito e o deixou ir. Que alegria, que bondade, que bênção esse homem teve. Eu não sei você, eu quando recebo alguma bênção, eu não sei como é que você reage, mas se eu recebo uma bênção assim daquelas muito grandes, e se eu geralmente estou sozinho, eu falo sozinho, eu grito sozinho. Eu já estou falando aqui para vocês algumas coisas que eu faço, né? Que você nem sabe. Mas quando eu estou sozinho, por exemplo, alguém deu uma notícia muito boa, se eu estou sozinho, aí eu grito ali, eu dou soco no ar. É uma alegria. É algo assim que você não
Esse homem foi perdoado de uma dívida que ele não podia pagar. Ele sai da presença do rei, ele desce as escadas do palácio, e quando mal chega no andar de baixo, ele dá de frente com um outro servo. E aquele servo, diz o segundo ato, devia 100 denários para ele. 100 denários. O que significa 100 denários? Um denário era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Um dia só. Em outras palavras, a dívida daquele homem para com ele era uma dívida pagável. No entanto, quando aquele homem começa então a dizer: olha, eu vou pagar, diz-nos o texto que ele foi agarrado pelo pescoço, foi sufocado, paga o que você me deve. O devedor atirou-se aos pés, da mesma forma que aquele homem, pouco tempo antes, fez diante do rei. Aquele servo fez diante dele e disse as mesmas palavras: sê paciente comigo e te pagarei. Porém, o pedido foi recusado e aquele homem foi lançado na prisão, esperando que alguém pudesse pagar a fiança, a fim de que, liberto, ele pudesse então pagar aquela dívida. Que coisa diferente. O homem que fora perdoado não deu perdão. O homem que tinha tido cancelado totalmente a sua dívida não pôde sequer dar a chance do outro pagar uma dívida pagável. E aí a nossa história vai para o terceiro ato. Nada do que fora feito no primeiro e segundo ato fora feito às escondidas. Pessoas estavam ali, testemunhas estavam ali, e as pessoas que viram o primeiro ato ficaram surpresas com a atitude do rei perdoando. E certamente as mesmas pessoas que viram o segundo ato ficaram constrangidas, iradas, quando viram que aquele homem que fora perdoado não conseguia perdoar o outro. E eles foram e contaram para o rei. Diz-nos o texto que o rei chamou aquele servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo quando eu tive de você? Conclusão: irado, o seu senhor, o rei, entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E a pergunta é: quando esse homem ia conseguir pagar estando preso? Quando? Sabe qual é a conclusão da história? É simples. Você pode ler comigo a conclusão? Todo aquele deve estar pronto a perdoar de todo o coração. Você tem facilidade de perdoar? Você tem facilidade de pedir perdão? A questão que nós estamos levantando aqui é algo que tem aprisionado muita gente. A masmorra, que eu chamo de masmorra emocional. Tem muita gente que vive os seus dias dentro de um aprisionamento tão grande, tão intenso e tão torturador, que mal sabe que os seus dias estão sendo vividos assim, porque ainda não entendeu o que significa perdão, ou a multiplicação da graça. Às vezes nós estamos passando por dilemas na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual e até mesmo no nosso físico, por conta de não entendermos
esse processo bendito do perdão, no qual o Senhor Jesus coloca tão claramente para nós. E é interessante que muitas vezes nós agimos dentro daquilo que Pedro perguntou. Existe limite, Senhor? Até quantas vezes? 7. Os fariseus dizem 3. Vamos colocar 7, Senhor? Não, Pedro. Ele é limitado. Até 70 vezes 7. Todo aquele que recebeu perdão deve estar pronto a perdoar. E aqui eu começo a trabalhar com vocês alguns princípios que eu chamo princípios da multiplicação da graça. O primeiro princípio da multiplicação da graça nos ensina que a graça de Deus é capaz de perdoar a maior das dívidas que tenhamos. Preste atenção nisso. Esse talvez tenha sido o nosso grande engano. E nós temos nos enganado a nós mesmos, porque muitas vezes nós não entendemos que o maior do perdão já foi oferecido por nós. E o ser humano moderno, consciente de seu tremendo desenvolvimento científico, nos últimos anos, onde vê tudo crescendo e se desenvolvendo, ele se recusa a aceitar com seriedade a ideia de que ele, moralmente falando, há alguma coisa de muito errado com ele. As pessoas não conseguem entender. Elas olham tudo ao seu redor. E elas percebem como as coisas hoje são fáceis. E quando ela olha para si, ela diz assim: não é possível que eu seja tão mal. E olha que nós vemos coisas que nós geralmente não esquecemos na nossa vida. Está aqui o reverendo Daniel nessa noite, e ele é de concordar comigo, porque ele é um dos culpados pela minha ida lá para a África do Sul. Antes de irmos para Moçambique, nós passamos na África, e uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida é estar naquela viagem. Mas a questão não é só a viagem, é como você chega lá, a questão do avião, a questão do aeroporto. A gente, quando é pobre, é uma beleza, porque nós tivemos um atraso na volta de Moçambique até a África do Sul. O nosso avião de Moçambique, ele atrasou. E tem gente que, quando atrasa um avião, você certamente vai perder outro, né? E nós vibramos porque nós vamos ficar num hotel em Joanesburgo, foi isso? E gente, que hotel! Eu olhei para aquilo e falei assim: olha, dá para ficar uns 3 dias aqui, 3 noites, pode ficar, deixa atrasar o avião aí, ó. Não é não? Tudo é muito fácil hoje. Come o que você quiser, está tudo pago. Nós somos pobres, que você atravessava a rua, você tinha comidas de todo mundo ali. E ao invés de nós pegarmos um restaurante japonês, um alemão, ou quem sabe uma comida chilena, argentina não, fomos para um restaurante brasileiro comer. Estava com vontade, nós estávamos com uma vontade tremenda ali. A vida, ela nos proporciona certas coisas que de repente você olha para si e fala assim: cara, eu sou bom demais para receber tudo isso que Deus está me dando. E nesse sentido, os nossos pecadilhos, eu chamo pecadilhos porque faz mal beber, faz mal jogar. Será que faz tanto mal assim trair, dirigir perigosamente, mentir? Será que faz tanto mal ser desonesto nos negócios, se envolver com pornografia? Essas coisas, na verdade, não fazem de mim uma má pessoa. Pensamos. Essas coisas não vão atrapalhar a minha vida diante de Deus. E eu compreendo que essa era a situação deste homem que devia 10.000 talentos para o rei. Ele não imaginava que tudo aquilo que ele estava fazendo
geraria uma quantia tão grande daquilo que ele chamou dívida. Afinal de contas, ele estava vivendo a sua vida tranquilamente e mal sabia ele que estava vivendo um caos. Ele só foi acordar quando ele estava diante do rei. Ele estava vivendo tranquilamente naquela vida. Por isso que, enquanto nós não tivermos a ideia de que somos uma criatura caída da imagem de Deus, um rebelde contra a lei divina, quando nós não entendemos que nós somos culpados e que nós, sem dúvida alguma, manchamos aos olhos de Deus, se nós não entendemos que nós merecemos a condenação pelos nossos atos, jamais entenderemos o que é graça. A graça de Deus é capaz de perdoar a maior das dívidas que tenhamos. O grande problema é que nós entendemos que nós não somos tão maus assim. Roubar, mentir, adulterar, são possibilidades que estão sempre diante de nós. Eu diria para vocês, se a graça não nos sustentar, nós vamos decepcionar a tudo e a todos. Nós vamos sucumbir. Por isso que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Nós temos que avaliar a todo momento a nossa dívida. Nós temos que avaliar a todo momento como estamos. E temos que entender que, independente de como estamos, Deus é capaz de perdoar através da sua graça a nossa dívida. Em segundo lugar, a graça não é apenas um ensino teológico, mas um desafio diário de cura e perdão a ser praticado na vida. Se eu perguntar para vocês o que é a graça, a grande maioria de vocês vai responder assim: graça é um favor não merecido. E é verdade. Nós aprendemos isso na escola dominical, nós aprendemos isso na classe de catecúmenos, que hoje é chamado de classe de discipulado. Graça é um favor não merecido. No entanto, diante das nossas mazelas, a nossa oração não poderia ser outra. Qual oração? A mesma oração que tanto o ministro das finanças quanto aquele servo fizeram. Deus, ser paciente comigo. Eu sei o que é graça. Eu só não sei é viver de acordo com essa graça, porque eu quero, na verdade, que o Senhor me perdoe, e eu quero abraçar isso como uma verdade da tua palavra. Em outras palavras, eu quero abraçar isso como uma verdade teológica. No entanto, eu não quero muito dar isso para outras pessoas. Em outras palavras, Deus dá perdão, Deus nos agracia, e Deus, quando nos dá e quando nos perdoa, Ele não quer que isso seja acolhido egoisticamente, mas isso é para ser vivido na nossa prática da espiritualidade cristã, todos os dias. Todos os dias. O homem devedor dos 10.000 talentos caiu de joelhos e implorou misericórdia, mas ele recebeu perdão. Interessante isso. Ele clamou por misericórdia e ele recebeu o perdão. Porém, na primeira oportunidade de multiplicar a graça, ele foi impiedoso. Se você recebe a graça, dê. De graça você recebe, de graça você dá. Esse é o princípio da palavra de Deus. Quantos não são aqueles que estão precisando do nosso perdão? E a nossa vontade é agarrá-los pelo pescoço e sufocá-los, como fez esse homem aqui na parábola de Jesus. A graça não é apenas um ensino teológico, mas um desafio. Em terceiro lugar, a graça e a misericórdia de Deus jamais anulam a justiça divina. Jamais. Isso aqui é bom a gente parar e pensar. Porque às vezes nós estamos diante da justiça de Deus e nós não estamos percebendo.
você me deve 10.000 talentos, você não vai me pagar, portanto, você, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens serão vendidos. Em outras palavras, o juízo da sua dívida não virá apenas sobre você, mas virá sobre a sua família. Aí você olha para aquilo e fala: meu Deus, que situação é essa? Por isso que aquele homem se prostrou diante de joelhos, porque ele percebeu que a coisa não era apenas com ele, mas quem sofreria os danos era a sua própria família. Nesse sentido, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a justiça de Deus. Se nós não deixarmos que a graça e a misericórdia de Deus nos conduza com gratidão, se nós não entendemos que essa graça de Deus é para nós como forma de nós abençoarmos outras pessoas, se nós não entendermos isso, nós seremos os únicos culpados quando Deus se voltar contra nós. O que eu vou dizer para você agora é para você pensar. Muitas vezes Deus está se voltando contra você e você não tem percebido isso. Isso está acontecendo porque você não está sabendo lidar com aquilo que Ele chama de perdão. Você está devendo para Deus e não sabe. Ou melhor, você sabe, mas não quer admitir. E é por isso que tantas coisas erradas estão acontecendo. Ou às vezes não é você, mas é alguém que está fazendo isso dentro daquilo que nós chamamos de clã, dentro daquilo que nós chamamos de família, dentro daquilo que nós chamamos de igreja. E quem vai pagar o pato? Muitas vezes é você. A justiça divina, ela está sempre presente quando a graça não é recebida integralmente. Quando você lê o Antigo Testamento, Deus tinha dado a ordem para Davi não fazer o censo em Israel, mas ele desobedeceu. Ele quis ser maior do que Deus, e ele disse assim: ok, o Senhor falou isso, mas eu vou fazer o recenseamento aqui no reino. E ele fez. Só que por conta disso, Deus chegou diante dele e disse assim: escuta, não era para você fazer isso e você fez. Portanto, eu tenho 3 juízos, eu tenho 3 castigos agora diante de você para você escolher. Qual deles que você quer? E Davi escolheu 3 dias de pestes sobre a nação. Mas eram 3. Deus não tirou a justiça dele. Não adianta uma pessoa que chega e comete um crime e chega para o juiz na hora do julgamento e dizer assim: eu estou arrependido do que eu fiz. Oh, que bom, isso vai atenuar um pouco, mas você vai ficar preso durante X tempo. A justiça é feita. Mas Deus é tão bom. Aliás, a Bíblia diz que Deus é tardio em se irar. Deus é longânimo, mas a paciência de Deus tem limite. Qual o limite da paciência de Deus? O nosso arrependimento. E se isso não acontecer, o julgamento finalmente acontecerá. O juízo vem. Por isso que nós precisamos prestar muito atenção na manifestação da graça de Deus, porque o mesmo Deus que manifesta a sua graça é um Deus de justiça. E nós podemos levar a vida, como dizia Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas no último dia, no dia do juízo, todos aqueles que receberam a graça, todos aqueles que viveram a graça, todos aqueles que demonstraram a graça, e aqueles que fizeram da sua vida uma desgraça, todos vão comparecer diante do Senhor Jesus, vão dobrar os joelhos, e a Bíblia diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar. Aqueles que acolheram a graça e abençoaram com a graça, mesmo aqueles que escolheram a desgraça. Portanto, nós devemos entender que o perdão é uma manifestação da graça de Deus. O perdão é a prática da misericórdia.
Se você não perdoar, você não poderá orar. Explica isso, pastor. Eu vou explicar para vocês. Se você não perdoar, você não vai poder orar como Jesus ensinou. O que é que nós aprendemos aqui? Pelo menos na minha última mensagem, eu preguei justamente sobre isso, sobre a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, que é uma oração que nos ensina a orar. Só que muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso e falamos isso, mas não perdoamos. E sabe o que Jesus diz? Depois que Ele ensina a oração, ou ensina os seus discípulos a orar, Ele diz em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15: ouça, pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não lhes perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Portanto, se você não perdoar, você não poderá orar como Jesus ensinou. E não é só como Jesus ensinou, não é só a oração do Pai Nosso que você não vai poder orar. Você não vai poder orar nenhuma oração, porque Deus não vai ouvir. Deus manifesta a graça do perdão para que você possa agir no perdão. Em segundo lugar, se você não perdoar, você não poderá ofertar. Vai ter gente que já vai tirar a oferta hoje aqui. O que significa isso, pastor? Como que eu não posso ofertar? O que é isso? Jesus diz no Sermão do Monte que se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar, olha só o que ele diz, se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, Jesus fala assim: deixa a oferta sobre a mesa de vidro, perto do vaso bonito que colocaram aqui, vá primeiro reconciliar-te com o seu irmão, e depois que você reconciliar-se com o seu irmão e deu tudo certo, você volta, pega o envelope e deposita no gasolinásio. Em outras palavras, se você não perdoar, você não poderá ofertar. Eu fico imaginando isso na nossa ceia. Se Jesus fala sobre o perdão e a importância do perdão quando nós ofertamos, imagine isso, a equivalência disso quando nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas se você não perdoar, você também poderá adoecer. Uma pessoa que nutre mágoa no coração não é feliz. O ressentimento, queridos, é autofagia, é autodestruição. A pessoa que guarda mágoa ou guardar mágoa é a mesma coisa que o indivíduo beber um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. Ela se esquece disso. Ela está aprisionada e pensa que é o outro que é culpado. Nenhum calmante químico pode aquietar uma alma desassossegada pela mágoa. Nenhum prazer neste mundo pode aliviar a dor de um coração ferido pelo ódio. É por isso que a mágoa, é por isso que a falta de perdão produz muitas doenças, porque quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. O perdão, entretanto, ele traz cura para o corpo, felicidade plena para a alma. Jesus não estava falando à toa quando ele fala sobre a multiplicação da graça que vem pelo perdão. Pode ler comigo essa frase? A graça de Deus é concedida não àqueles que reconhecem que são pecadores. Isso é graça. Eu digo isso porque os relacionamentos adoecem na família, os relacionamentos adoecem na igreja, os relacionamentos adoecem no trabalho, todos eles. Não existe família na face da terra que não passou por isso. Por isso que nós temos que enfrentar sempre dispostos a entender o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto. Você encontra pessoas que um dia andaram juntas, mas que agora estão afastadas.
Você vê cônjuges que fizeram votos de amor no altar. É interessante que esses agora estão ferindo um ao outro com palavras duras. Você vê amigos que celebravam juntos as venturas da vida, mas agora andam distanciados. Parentes que degustavam banquetes inesquecíveis, agora fogem uns dos outros amargurados. Irmãos que celebravam festa ao Senhor no mesmo altar, apartam-se tomadas de gélida indiferença. São pessoas que às vezes estão juntas, olham uma para si, mas não é capaz de cumprimentar. Por quê? Por falta de perdão. Agora, como é que nós podemos restaurar esses relacionamentos quebrados? Como podemos despojar-nos da mágoa que nos atormenta? Como que podemos buscar o caminho do perdão e tomar de volta aquilo que o inimigo saqueou de nossa vida? Porque quem saqueia isso da nossa vida é o inimigo. E nós temos que estar atentos, porque o inimigo sabe fazer isso muito bem e deixa todas as sequelas possíveis. A pedido de um membro da igreja, dessa igreja, na época, eu fui visitar a sua irmã, que estava vivendo um processo de enfermidade. Ela disse assim: pastor, eu não vou com você nessa visita, porque essa minha irmã, ela não gosta de crente, ela não gosta de pastor, e eu não quero ficar constrangida na sua frente. Você aceita fazer essa visita? Eu falei: eu vou. Sua irmã está enferma? Eu vou. Você só disse para ela que eu vou visitar, se ela aceita. A resposta para mim foi: ela disse que o senhor pode fazer visita, mas que o senhor não leve Bíblia e que o senhor não faça oração. Nós já perceberam como que foi a minha visita. Mas eu sou um pastor, e aqueles que me conhecem há alguns anos sabem o quanto eu sou teimoso. Eu fui à visita, e o que eu levei? A Bíblia. Quando eu cheguei com aquela Bíblia, quando eu toquei a campainha, e aquela mulher, com muita dificuldade, veio à porta para a Bíblia que ela estava vendo. Quando ela abriu a porta e me viu com a Bíblia, tipo daqueles que só colocam a Bíblia debaixo do braço assim, eu sou crente, eu estava exatamente assim. Aquela mulher olhou para mim e falou assim: a minha irmã não avisou o senhor? E aí eu, com a cara de não tinha entendido nada, respondi: e avisou o quê? Que eu não quero que leia a Bíblia? Eu disse para ela assim: não, mas eu só ando com a Bíblia porque ela é importante para mim. Eu não vou ler a Bíblia, pastor, fique tranquilo. O senhor também não vai orar? Não, não vou orar. Então entra. Fui muito bem recebido, estou percebendo. Nos assentamos no sofá. E é interessante que, para muitos de vocês, talvez seja muito difícil conversar com uma pessoa assim, mas eu adoro conversar com gente assim. Se você tiver gente assim, pode falar comigo, eu gosto. E começamos a conversar ali, eu e ela, na sala. E passado algum tempo, gente, se você olhasse para aquela mulher que me recebeu e aquela mulher que depois de meia hora estava conversando comigo, você não ia acreditar na mudança dela. Ela estava aberta, ela estava quase que sorridente, e eu ali. De repente, eu disse para ela assim: agora eu vou embora, eu preciso ir para outro compromisso. Me despedi, levantei, ela me acompanhou vagarosamente até a porta, e quando ela chegou junto à porta, ela abriu, ela olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor não vai ler a Bíblia mesmo? O senhor não vai fazer oração? E eu respondi para ela assim: minha querida, desde o início que eu cheguei aqui, eu estou falando da palavra de Deus, estou orando, e você nem percebeu. Você nem percebeu. O crente, ele tem, mesmo a contragosto das pessoas, ele tem que falar a palavra de Deus, e não precisa abrir. E a palavra de Deus é aquela espada que, quando ela penetra, ela faz a divisão tão necessária para que as pessoas possam realmente se abrir. Terminou a história? Não terminou. Alguns aqui já conhecem a segunda parte da história. Não passou nem 10 dias. Essa
mulher foi internada no Hospital Beneficência Portuguesa. E ela pede para sua irmã para que eu fizesse uma visita para ela. Só que ela, diante de uma cirurgia urgente e muito difícil que ela ia fazer, ela estava necessitando de 17 doadores de sangue. E não era brincadeira daquele negócio de hospital, que quando vai ter uma cirurgia, você tem que ter doadores. Ela estava precisando, de fato, de doadores. Aí eu coloquei no meu coração que eu ia fazer duas coisas. Primeiro, eu ia fazer a doação de sangue e em seguida eu iria visitá-la. Gente, e assim eu fiz. No determinado dia, eu passei no banco de sangue do Hospital Beneficência Portuguesa. Ali eu fiz a doação e saí dali e fui visitá-la no apartamento. E quando eu cheguei, abri a porta do apartamento, ela estava sozinha. Quando ela me viu, como foi diferente a segunda recepção da primeira? Um sorriso. Eu me aproximei com a minha Bíblia, sem qualquer problema. Cheguei perto dela, comecei a conversar com ela, até que de repente aquela mulher olha para mim e diz assim: o que é isso no seu braço? Ela estava se referindo à marca do band-aid que eles colocam quando você doa sangue. E eu olhei para aquilo lá e disse assim para ela: eu doei sangue para você. Quando eu disse isso, ela, muito constrangida, começou a chorar. Você doou sangue para mim? E para melhorar o constrangimento dela, eu falei para ela assim: mas fique tranquilo, meu sangue não vale nada. Mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus, ele é poderoso. Ele é poderoso para salvar a sua vida. E ela disse para mim: conta para mim essa história. Aí eu abri a palavra de Deus em João e falei para aquela mulher a respeito da cruz de Cristo. Ela se via como uma mulher amargurada, amarga, que não podia chegar perto de Deus porque não merecia. Mas como foi bom ela ouvir que na cruz o Senhor Jesus cancelou toda a nossa dívida. Romanos 5,20 diz que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aleluia, Deus. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E eu fui lendo. Até que chegou o momento que eu disse que a última palavra da cruz, antes de Jesus morrer, foi essa aqui: tetelestai. Está consumado. A última palavra do Senhor Jesus foi essa: está totalmente pago. A última palavra de Jesus foi essa: dívida cancelada, perdão concedido. No século I, quando o criminoso era preso, os seus delitos eram registrados em um papiro conhecido como cédula de dívida ou escrito de dívida. Então o camarada era preso, abria-se uma ficha, um tipo de um prontuário que tinha esse nome: cédula de dívida ou escrito de dívida. E quando o criminoso cumpria a pena e chegando à ocasião de sua liberdade, o juiz responsável pela soltura do condenado, ele riscava essa cédula. Ele riscava. E no rodapé da cédula, o juiz escrevia: tetelestai. Está pago. Você está livre. Você pode agora desfrutar do perdão, da paz e da liberdade. I'm letting you go. I'm saying goodbye. I don't want to be angry anymore. I'm letting you go. I'm setting you free.
Nós não precisamos, ó Deus, sair daqui aprisionados a uma situação. Nós não precisamos sair daqui devendo nada a ninguém. Nós precisamos, sim, ó Deus, desfrutar da tua misericórdia e perdão nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar esta graça que o Senhor nos concede gratuitamente em Cristo Jesus. E permita que possamos, ó Deus, ministrar o perdão a quem quer que for. Nos ajude nisso. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai,